Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, caríssimos irmãos e irmãs, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas. Ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor dos Senhores, aquele que é a razão da minha e da sua existência. Ore com fé, ore comigo, abrindo o seu coração aí onde está. Abra o seu coração e diga comigo: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que enviaste Jesus Cristo ao mundo para nos salvar e deixaste-nos o Espírito Santo para nos guiar. Fazei com que a nossa vida tenha em vós o seu começo e em vós o seu fim. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 38. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tendo os rins cingidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que esperam o seu senhor voltar do casamento, para lhe abrirem logo a porta quando chegar e bater. Felizes os servos que o senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa, e passando diante deles, os servirá. Se vier à meia-noite ou de madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força. Como eu disse ao início, na circunstância concreta do seu dia, hoje a Igreja recorda São João Paulo II, em memória obrigatória deste grande homem da Igreja, da nossa Igreja, esta Igreja fundada por Cristo. E a palavra do Senhor deste dia é pertinente. Começa por dizer: estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor deste dia mostra literalmente que a nossa vida é breve e que é incerta a hora da morte. E, portanto, ninguém sabe a hora nem o dia em que o Senhor virá. E mais, é verdade que estamos numa cultura de morte. Uma cultura de morte. O que é que eu pretendo dizer com isso? É fomentada por uma filosofia, esta filosofia ateia, que programa e proporciona um vazio existencial no coração dos seres humanos. Esta filosofia, que não é uma verdadeira filosofia, mas é a distorção daquilo que é filosofia, foi infundindo este sentido de que o homem é dono de si mesmo, né? Ou seja, esta filosofia proporcionou, do ponto de vista espiritual, aquilo que nós chamamos a autossuficiência. Portanto, o homem deixou de acreditar de que Deus é aquele que guia a história. E, portanto, como hoje olhamos para aquilo que são os produtos da natureza, o homem é capaz de transformar a natureza, o homem é capaz de produzir os frutos antes da época e fora de época. Então criou-se essa mentalidade que o homem é Deus. E esta maneira de pensar entra com os famosos mestres da suspeita, com Nietzsche, com Feuerbach, com Sartre, ou seja, filósofos que pregaram e anunciaram a morte de Deus e o fim da Igreja. Mas a verdade é que, mesmo com estes profetas do nihilismo, ou seja, eles que pregaram o fim da Igreja, a morte de Deus, a verdade é que nem assim eles não conseguiram. Embora esta cultura, como eu ia dizer, sem perder o meu raciocínio,
entrou na sociedade em que vivemos. O homem atual, sobretudo no Ocidente, na Europa e no norte da América, esta consciência, e também de certa parte em alguns países da Ásia, esta consciência então de que Deus não existe, de que Deus não tem poder. E aqui vale a pena recordar a minha tese de mestrado, em que, estudando este autor, que ainda deve ser bastante explorado, que é Juan Donoso Cortés, eu tive em tempos a ministrar uma aula sobre o pensamento, a obra de Juan Donoso Cortés, por uma editora do Brasil. Mas a verdade, voltando ao tema, apenas queria fazer referência a esse autor. A um dado momento, estudando este autor, e eu percebi aquilo que realmente foi na Idade das Luzes, aquilo que chamou-se a teoria do relojoeiro, ou seja, em que Deus está tão distante, é o deísmo, Deus é o Criador, mas que não tem nenhuma interferência na história do seu povo, ou seja, Deus criou e não tem nenhuma relação. Mas isso é falso. Deus está em relação intrínseca com a sua criatura. Então nós percebemos que esta mentalidade que entrou, ou seja, é vigente. Mas a verdade é que, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Senhor deste dia é clara e nos quer dizer, mesmo aqueles que programam a própria morte, e é aqui onde eu queria chegar, com a eutanásia, em muitos países isso é permitido. Então, mesmo estes, meus irmãos e minhas irmãs, não sabem o dia e nem a hora em que o Senhor virá. Porque esta é a morte física. Mas chegará o momento em que o Senhor, ao som da trombeta, fará com que os mortos se levantem. E aqueles que estão mortos, e ainda quando chegar o juízo final, todos se levantarão para serem julgados pelo Senhor. E o Senhor julgará vivos e mortos. E, portanto, chegará este momento em que já não dependerá de ti que programaste a tua morte física, mas dependerá apenas do Senhor, porque o Senhor tem a última palavra. Quer queiras, quer não, quer acredites, quer não, o Senhor tem a última palavra. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Então o Senhor nos quer dizer, esteja atento, prepara-te, porque não sabes nem a hora nem o dia em que o Senhor virá. E é isso. Então, felizes aqueles servos que o Senhor, quando vier encontrar vigilantes, ou seja, este verbo vigiar é intrínseco, ou está intrinsecamente unido à nossa vida cristã. Ou seja, este verbo vigiar está unido à nossa vida de cristãos. Quem é cristão está nesta atitude permanente, como uma sentinela a vigiar, porque não sabe. E o que é que significa vigiar aqui na palavra de Deus? É viver com esta consciência de que Deus é o Senhor, de que só há uma maneira de podermos chegar ao céu. É procurar o Senhor enquanto se deixa encontrar. É procurar o Senhor em espírito e verdade. É procurar o Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito. Procurar o Senhor sempre e em todos os momentos. E, portanto, não há outro Senhor. Ou seja, esta realidade é profunda e é inerente à nossa existência. Então, São João Paulo II, este homem de Deus, e ele viveu nesta atitude de homem vigilante, anunciando Jesus, levando Jesus a todos e todas a Jesus, para que todos se convertessem, para que todos se encontrassem e, encontrando-se, pudessem viver e experimentar a alegria de ter Jesus no coração. Eu posso dizer e testemunhar, meu irmão e minha irmã, que a beleza da fé é aquilo que anima o meu coração. A beleza da fé é aquilo que anima a tua vida. Não há nada que nos possa proporcionar uma maior alegria do que aquela de estar na presença do Senhor. Eu quero estar na presença do Senhor, eu quero cantar eternamente as maravilhas do Senhor, eu quero louvar e bendizer o Senhor, eu quero glorificar o Senhor com a minha vida, eu quero, e tu também queres, eu tenho certeza que tu, como estás a ouvir, estás a sentir
esta força do Senhor a entrar e sentir o calor do Espírito Santo. E sentindo o calor do Espírito Santo, nós sentimos em nós essa metamorfose, essa transformação. Ou seja, essa transformação que o Senhor vai realizando em nós. O Senhor vai transformar esse nosso coração de pedra em coração de carne. O Senhor vai transformar a nossa fragilidade em fortaleza. O Senhor vai transformar as nossas tristezas em alegrias. O Senhor vai transformar a nossa vida. O Senhor vai iluminar a nossa vida, vai retirar todas as trevas que nos querem falar. Então nós perceberemos que a alegria do Senhor é realmente a nossa força. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a quem São João Paulo muito amou, São José, seu castíssimo esposo, São João Paulo II, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.